Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês que nos acompanham um compilado de imagens que eu fiz ao longo do ano e ao longo dos anos aqui em casa de algumas plantas que nós temos e cultivamos por aqui. Eu coleciono planta há um bom tempo, há alguns anos já eu tenho algumas plantas, principalmente orquídeas, embora entre os altos e baixos do cultivo tenha perdido algumas espécies, e mais outras se adaptam bem aqui no entorno da nossa casa. Essas plantas elas florescem cada uma à sua época, né? Portanto aqui tem imagens de várias épocas do ano. Tenho a maioria das orquídeas elas estão no bosque, né? Principalmente as dendróbiums que florescem no mês de julho, agosto, setembro, e outras plantas também em vaso. Além das orquídeas, a gente também tem bastante suculentas e cactos. E também plantas diversas que são plantadas. Elas não seguem um padrão de jardinagem, até porque também não fazemos muita questão em relação a isso. Gostamos dessa biodiversidade e por isso a gente tem tentado aí, com o tempo bem escasso, mas tentado organizar alguns canteiros para que não fiquem tão espalhadas ou até mesmo às vezes em lugares inadequados. Nós gostamos de observar aves na natureza, tanto é que já participamos de projetos de observação de aves a nível estadual, com grupos de observadores. Eu tenho um perfil no Wikiaves, onde a gente posta as imagens de algumas aves, principalmente quando a gente viaja também, aves aqui do nosso município. Por isso a gente gosta de colocar comedouros, principalmente no outono, onde vem algumas espécies de aves nesses comedores, a gente consegue fazer algumas imagens. Eu gosto bastante também de ficar observando as abelhas sem ferrão. As abelhas sem ferrão, elas são nativas do Brasil e na nossa região existem muitas espécies, né? Desde abelhas sociais até mesmo abelhas solitárias. E eu gosto de ver esse vai e vem delas coletando néctar e pólen nas flores das plantas aqui de casa.
Aproveitando que vocês estão nos vendo aqui, vendo as nossas plantas, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, curtir nossos vídeos, deixar seu comentário, que isso para nós é muito importante. Todo mundo sabe que quem tem planta, quem tem jardim, quintal, horta, vai ter borboleta também. Aqui em casa a gente tem várias espécies que estão aqui diariamente. E as meninas gostam bastante de ver borboletas e até mesmo de acompanhar a evolução das lagartas aí na transformação, na metamorfose. Como a gente tem um vídeo que eu vou deixar na descrição, o link, onde a Mariana, quando ela tinha 2 anos, ela fez o acompanhamento básico ali da transformação de uma lagarta em borboleta e depois a gente soltou ela na natureza. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso jardim de inverno, como ele está hoje. Depois de um tempo aí, uns 2 anos de cultivo mais ou menos. Aqui dentro ainda do banheiro, é a saída do banheiro para o jardim. Nós temos um lírio da paz, não, um lírio do Amazonas bem grande aqui. Apesar que eu transplantei ele há pouco tempo, mas ele se recuperou do transplante e deu um cacho de flor. Samambaia prateada, que eu comprei ontem até. E aqui, entrando para o jardim, que a gente tem uma ráfia. Tá num vaso grande aqui no canto. Uma areca bambu tomou conta aqui. Eu até penso em mudar ela daqui, colocar em outro lugar da casa. Uma zamioculca aqui embaixo. E aqui uma nefentes, que é uma planta carnívora. Coloquei ela numa gaiolinha tempos atrás, e ela com vaso, e ela ficou bem bacana. Essa planta aqui é da família das piperáceas, eu não sei exatamente o nome popular dela. Ela nasceu espontaneamente aqui no vaso de espada de São Jorge. E aí eu deixei, ela cresceu bem. Aqui eu também tenho um bambu da sorte, que eu tô pensando em fazer um corte nele futuramente, porque ele cresceu bastante. São 2 brotos, um tá lá atrás e outro tá aqui na frente. Aqui na parede eu tenho esqueci o nome agora. Um filodendro. Eu não sei qual espécie que é, mas ele é bem grande. Já tá lá no topo, lá, ó, saindo na beira do muro. Aqui embaixo tem um lírio da paz, tem um pacová. E esse antúrio lindão aqui, gigante por sinal, eu ganhei da minha mãe. Ele sempre dá flor. Minha mãe me deu, ele tava bem feinho. E eu acho tão bonito ele porque até as folhas que estão, né, já morrendo, elas ficam com essa cor amarela. Um coraçãozinho ali, coração emaranhado, né? Tá bem grande também. Aqui no canto uma samambaia do Amazonas, que eu gosto bastante. Um chifre de veado pendurado, que eu tenho ele há um bom tempo também, ele tá bem grande. E aqui no canto eu tenho 2 paios tanquervilha, até tem um videozinho que eu fiz. E um Comigo Ninguém Pode. Então esse aqui é a evolução desse jardim de inverno que eu fiz aqui
uns 2, 3 anos de cultivo, eles tá nesse porte aqui. Então aqui voltando. Então esse é o jardim de inverno aqui da nossa casa. Teve um episódio interessante algum tempo atrás, que nós estávamos aqui em casa no final do dia, de repente apareceram 2 ouriços, né, que é um animal comum até aqui, mas nunca tínhamos visto tão próximo de casa. Foi interessante porque a gente até conseguiu fazer umas imagens deles caminhando no nosso quintal. No fundo de casa, a gente tem um bosque considerável de árvores nativas, né? É um bosque com pitangueiras, gabirobeiras, araçás, pinheiro do Paraná e outras plantas nativas da Mata Atlântica e da floresta de Araucária. Esse bosque ele já encontra um rio e que também já se liga a uma reserva ambiental. Por isso é comum aqui em casa, muitas vezes, surgirem alguns animais que vivem no entorno, mas nós já estamos acostumados com a situação e isso para nós não é um problema. Todo esse gosto, esse interesse por plantas, eu particularmente herdei dos meus pais, né, que sempre nos incentivaram, né, como uma forma de hobby, como uma forma de lazer, a gente ter esse cuidado com as plantas. Algumas pessoas acham até estranho, outras pessoas acham interessante essa ideia, mas por isso a gente gosta bastante de todas as plantas que temos aqui. Um abraço a todos que têm nos acompanhado aqui no canal. Nele nós estamos postando alguns vídeos das viagens que nós fazemos, por isso rotas. E também colocamos alguns vídeos de plantas que nós cultivamos aqui no quintal de casa, por isso raízes. Então um abraço do canal Rotas e Raízes e até o próximo vídeo.